Começando mais um episódio Representação, o podcast videocast feito para você, representante comercial, indústria, comércio e distribuidores, a força que movimenta o nosso país. Eu sou a Manu Mariz e vou com você até o final com um assunto importantíssimo: reforma tributária. Quais serão os impactos da reforma no dia a dia da representação comercial? A gente vê já com o especialista Anderson Maice, da AM Contabilidade. Mas antes, eu preciso agradecer quem faz esse programa acontecer. E são eles: Suas Vendas, o aplicativo que todo vendedor, representante comercial precisa ter na palma da mão. Ele gerencia os seus resultados, gerencia os seus clientes, otimiza as tarefas do dia a dia. E, gente, Suas Vendas agora tem inteligência artificial. A Silvia é quem vai te ajudar com planilhas, relatórios, tudo de forma rápida. Você pede pelo WhatsApp e a Silvia envia para você. Quer fazer um teste gratuito de 30 dias? Acesse suasvendas.com. Faça o teste, escolha depois o seu plano e use o cupom ACção na hora de contratar. Você vai ter 30% de desconto. É uma parceria exclusiva do Suas Vendas com o Representa Ação. Também aproveito para agradecer Foods, a nossa gigantesca em pães congelados, uma parceira estratégica para você que é distribuidor e precisa ampliar o portfólio de produtos da sua empresa, né? O seu representante comercial precisa ter produtos de qualidade para aumentar o faturamento. Então corre lá e conheça Foods. E você que tem uma mercearia, um mini mercado, um hortifruti, quer montar a sua padaria, atrair mais clientes, entre em contato com a Foods. Eles oferecem em parceria equipamentos, né, em comodato, para que você realize o sonho de ampliar o seu negócio e ter uma padaria. Também agradeço a AR Juntos, certificação digital. Todo representante comercial, pessoa física, jurídica, precisa ter. Então, corre lá, fale com eles e obtenha o seu certificado. Eles têm um preço especial para quem é representante comercial. Só para você ter uma ideia, tá? Um ACNPJ que custaria mais ou menos R$220 no mercado, só com a parceria do Representação você paga R$120. Fale com a AR Juntos e solicite essa oferta para você, representante comercial. Também agradeço a Mais Mineiro Pães de Queijo, lá da minha terrinha. Só o bom mineiro sabe fazer pão de queijo. E quer saber a novidade? Eles estão com distribuidora no Rio de Janeiro e estão procurando representantes comerciais para atuar representando a marca no estado do Rio de Janeiro. Então fale com a nossa central do Representação 21 97144 0712 e saiba como ser um representante comercial. Bom, vamos lá, porque agora chegou a hora de falar com ele, que sabe tudo sobre reforma tributária, sabe tudo sobre representação comercial, porque é especializado nisso, meu amigo Anderson Maice. Seja bem-vindo novamente, meu amigo Anderson Maice, AM Contabilidade. Como você está? Bom dia, Manu, bom dia a todos que nos assistem. Estou muito bem, graças a Deus, e muito obrigado por mais um convite, mais uma vez aqui no Representação, para gerar um conteúdo rico dos representantes comerciais que acompanham esse canal. Muito obrigada pela tua presença, sempre enriquecedora demais. Agora, o tema de hoje é reforma tributária, pesadão, né? A gente sabe que teve muitas mudanças, então antes da gente começar a direcionar para a representação comercial, para a indústria, eu gostaria de falar que você falasse um pouquinho sobre, no geral, quais foram as principais mudanças da reforma tributária. Perfeito, Manu. Olha, tem muita mudança, tá? Tem muita coisa, mas para nós nos atermos aqui às principais mudanças, vamos falar aqui no fim de impostos com os quais aí empresários já estavam habituados, né? Então, extingue-se aqueles impostos sobre consumo como PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e eles dão espaço agora a dois novos impostos que ainda é novidade, que os empresários brasileiros ainda não estão habituados com ele, que nós temos agora o CBS e o IBS. Quando eu falo em CBS, ele vai substituir PIS, COFINS e IPI, e quando eu falo no IBS, ele vai substituir o ICMS e o ISS. O próprio representante comercial ele vai ter que se familiarizar bastante, inclusive, com ambos impostos, né? Tanto com o IBS como com o CBS.
Ixi, muitas mudanças até que o empresário fique habituado com estes novos impostos, muita coisa vai rolar aí, né? Mas me diga uma coisa, quais foram as principais intenções do governo com a reforma tributária? E assim, na prática, você acha que vai funcionar essas mudanças? Qual que é a tua visão sobre isso? Perfeito. Hoje nós temos uma cobrança que a gente chama de cobrança cascata de impostos no Brasil, Manu. Isso significa que você paga impostos em várias etapas da cadeia produtiva. Então, é imposto sobre imposto o tempo todo. A gente paga imposto para pagar imposto. A pessoa que vai prestar um serviço para algum outro prestador de serviço, todo mundo paga imposto dentro da cadeia e vira uma confusão. Então, existe um objetivo de simplificar, existe um objetivo também de reduzir a sonegação fiscal, existe um objetivo maior, que é de que aquelas empresas que não pagam os seus impostos, elas percam competitividade também, porque elas não vão transferir crédito, tá? Então, existe um grande objetivo de simplificar. Agora, até esse momento, ainda isso não está tão claro, né? Ainda tem muita dúvida, enquanto as pessoas ainda não estudarem um pouco mais a fundo, não se atualizarem, está muito complexo. E o nosso objetivo nesse bate-papo hoje aqui é fazer com que as pessoas consigam entender de uma forma mais simples como que vai funcionar na prática essa reforma tributária aí, que já começa, inclusive, Manu, a partir de 2026, impactar na apuração dos impostos dos empresários brasileiros. Olha aí, tá batendo na porta, né? Afinal, já passamos a metade do ano. Estamos aqui no dia de gravação, numa terça-feira, que é dia de São João, 24 de junho. Embora o nosso programa vá ao ar na quinta-feira, né? Hoje, dia 24, dia de São João. Mas, Anderson, me diga uma coisa. Para o representante comercial, falando aqui do nosso primeiro público, né? Porque o nosso programa é muito para representante, para a indústria, para o comerciante, para o distribuidor, para a força que movimenta o nosso país. Mas, para o representante comercial, quais são os impactos reais, né, para essa pessoa jurídica constituída hoje como representante comercial? Perfeito. Nós temos praticamente hoje dois regimes tributários muito comuns para o representante. Um é o Simples Nacional e o outro é o lucro presumido. Uma coisa que nós temos hoje, Manu, é uma carga tributária a partir de 6% no Simples Nacional. Quando nós falamos no IVA dual agora, que é onde vai entrar o IBS e o CBS, ele já traz ali de cara uma tributação muito provavelmente a partir de 28%. Então, aquele representante Uau! que ainda não entendeu isso, Manu, ele precisa começar a se preocupar com quanto de imposto ele vai pagar a partir da implantação total da reforma tributária, tá? Uma coisa que nós temos recentemente divulgado, a reforma tributária ela vem sendo ali regulamentada por etapas, né? Eles vão discutindo, regulamentando algumas coisas, algumas ainda estão em discussão. Então, uma coisa que recentemente nós tivemos ali a divulgação é que o Simples Nacional ele continua e ele não vai sofrer tantos impactos, tá? Então vão ter algumas alterações dentro do Simples Nacional, mas continua sendo pago uma única guia, os anexos do Simples, o 3 e o 5, que são comuns ali para o representante comercial. O 3 é onde ele paga imposto a partir de 6%. O 5 é onde ele paga imposto a partir de 15,5%. Então esse regime, via de regra, ele continua. Uma diferença no Simples Nacional, ele consegue agora transferir créditos para as suas representadas, né? Que antes existia ali alguns questionamentos e na maioria das vezes não se transferia nada de crédito. Agora ele pode transferir crédito. Porém, Manu, aqui que vai estar aonde nós teremos representantes mais competitivos e menos competitivos. Porque o crédito transferido por representantes do Simples Nacional, ele é muito baixo. O crédito transferido por representantes do lucro presumido, ele é muito alto. Consequentemente, o imposto dele também é alto. Então, para ele transferir um bom crédito para a representada, para que as representadas tenham mais interesse nesse representante que gera mais crédito e, consequentemente, reduz o imposto da representada, ele precisa estar no lucro presumido, porque é um regime mais competitivo, porém, para ele, mais oneroso. Ele vai precisar tomar um cuidado e fazer um planejamento muito estratégico com relação a isso. No lucro presumido, ele pode começar a partir de 28%. Para ele reduzir esses impostos, Manu, é onde ele precisa tomar créditos também. Então, o representante ele tem ali os seus custos para ele exercer a sua profissão, para ele exercer a sua atividade. Ele vai precisar levantar muito bem quais são esses custos, quem são os fornecedores disso que ele contrata e ver o que gera crédito de fato. Para você ter ideia, Manu,
Empresa de contabilidade, a AM Contabilidade. Se o representante contrata a AM no Simples Nacional, eu transfiro um crédito pequenininho para ele. E para ele abater desses 28%, ele abate uma parte muito pequenininha. Só que se a contabilidade que ele contrata é uma contabilidade de um porte maior como a AM, que já está no lucro presumido, o crédito que uma AM Contabilidade, por exemplo, transfere para ele é um crédito muito maior. Consequentemente, ele abate isso desses 28%, e com esse tipo de estratégia de fornecedores, de parceiros que ele tem com notas fiscais que lhe permitem tomar um crédito maior, é onde ele vai abatendo, consegue chegar numa alíquota efetiva interessante para ele pagar os seus impostos com estratégia de precificação dos seus serviços, e a representada vai tê-lo como um representante mais interessante, porque para ela vai tomar um crédito ainda maior. Então a gente tem que ser muito mais estratégico a partir de agora, quando o assunto são impostos. Então, deixa eu ver se eu entendi, tá? Porque é complexo, Anderson. Com certeza quem tá lá em casa assistindo também entendeu de forma muito resumida. Então, vamos tentar ampliar esse entendimento aqui. O representante comercial, ele passa a não ser tão bem quisto ali pela representada se ele estiver no Simples Nacional, é isso? Ele tem que ir para o lucro presumido para que a indústria enxergue como vantajosa essa relação comercial, é isso? Falando em uma das partes, tá? Daqui a pouquinho, eu acredito que eu vou ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre uma outra estratégia, mas eu estou falando na parte de créditos que são gerados para abatimento dos impostos devidos pela representada. Então, isso é uma parte que vai ser analisada por representada, mas existem outras também, tá? Essa é uma que nós precisamos considerar. Considerando essa parte, o representante comercial passa, então, para o lucro presumido, onde a alíquota é alta, né? A gente sabe que ela é bem maior do que o Simples Nacional, considerando, inclusive, que no Simples Nacional ele tem as condições ali do fator R, de tudo que você já explicou aqui antes, né? Porém, ele se tornaria mais competitivo em relação a outros representantes aos olhos da representada. Tô tentando aqui traduzir um pouquinho, tá? O que a gente tá falando. No entanto, o que eu entendo é que ele indo para esse lucro presumido, ele vai pagar um pouquinho a mais ali, só que ele tem também como abater esse imposto, fazendo essas contratações estratégicas dentro da operação dele, que é o que ele já usa no dia a dia. E eu tô vendo e enxergando aqui, sem querer fazer propaganda, tá? Mas que a tua função, a função da AM Contabilidade vai ser muito importante para um representante comercial atuar de forma estratégica, não é isso? Perfeito, é exatamente isso, tá? Porque assim, o Simples Nacional, ele continua sendo o regime mais simplificado. Consequentemente, ele vai pagar o imposto sobre um faturamento e transferir parte desse valor para que a representada se aproprie ali desse crédito. Já no lucro presumido, ele paga a alíquota cheia e ele transfere total aquela alíquota que ele paga para que a representada utilize. O que a gente vai precisar fazer com o representante, tá, Manu? A gente vai fazer, imagina uma planilha, onde eu tenho aqui a receita total dele, e depois eu tenho todos os custos que ele tem envolvido na atividade de representação comercial dele. Eu vou precisar identificar cada um desses fornecedores que ele tem, também qual que é o regime tributário de cada um desses fornecedores dele, e uma coisa ainda mais complexa, tá? Então, hoje, a gente vai fazer a cabeça da galera aqui ferver mesmo, porque é uma mudança tributária e um sistema tributário que é o mais complexo, um dos mais complexos do mundo, e as coisas não são simples de resolver, mas eu preciso que você entenda. Eu vou ter que entender quais são os fornecedores, qual o regime tributário desses fornecedores. Em cima do regime tributário, eu vou pegar o valor que você, representante, paga para eles e provisionar a alíquota de crédito que você tem. Esse é o crédito que eu deduzo da alíquota cheia dele, e eu vou conseguir chegar no menor imposto possível. Agora, Manu, pasme com o que eu vou te falar. Vamos lá, tô até de surpresa. O crédito que o representante, assim como a representada, vai poder se apropriar para deduzir o imposto que eles vão pagar, depende do seu fornecedor ter pago o imposto. Você vai ter que cuidar disso. A Receita Federal, o fisco, muito esperto, por sinal, está colocando eu, você e todos que empreendem para nos tornarmos o fiscal deles.
nós precisamos agora fazer negócios com quem paga imposto. Porque se eu fizer negócio, se eu comprar algo de quem não paga imposto, eu vou ter que pagar o meu imposto cheio, não aproveitando as possíveis deduções que a reforma tributária permite. Olha que coisa maluca, né? Mas é isso que está claro É e maluco, explícito porque lá dentro. assim, se a gente for falar de país, né, eu acho que atrelar uma coisa a outra, poxa, que legal, vai deixar as pessoas mais pagadoras, né, pagando seus compromissos, seus impostos ali. Porém, é muito complicado quando a gente joga isso para o empreendedor, porque o dia a dia não é bem assim, né, Anderson? Então, isso pode trazer aí alguns conflitos, inclusive numa relação comercial que já existe há muito tempo. Imagina, um imposto não é pago porque naquele mês não deu, deixou para juntar ali no próximo e aquilo impactou em um alto custo para quem consumiu. Poxa, é bem complexo a coisa, é mais do que eu imaginava, tá? E olha que eu já venho estudando um pouco da reforma desde 2023, quando ainda estava lá na fase de aprovação, mas realmente muito complexo. Agora, vamos partir para um outro assunto que também é muito importante para o representante. Vamos falar numa realidade do representante comercial. O representante, ele é até conhecido como um caixeiro viajante, né? A estrada é o lugar dele. Então, muitas vezes, Anderson, ele atua atendendo outros estados, 2, 3, 4 estados ao mesmo tempo. Como que isso pode impactar? É preocupante para o representante comercial essa atuação em estados diferentes por conta do novo imposto? Eu devo dizer IVA ou IVA? Tá, perfeito. Como ele é um prestador de serviço, a gente considera ali o imposto apenas municipal, né? Que seria o ISS agora, que muda para a questão do IBS, mas nós não vimos dentro ainda do que trouxe a reforma tributária o impacto com relação a isso, aonde ele vai prestar o seu serviço. Tá? O que nós temos hoje, por exemplo, nós temos algumas centenas de milhares de alíquotas de impostos diferentes no Brasil atualmente. Tá? Então, é muita alíquota diferente para muito produto diferente, para muitas situações diferentes, para classificações diferentes, por regulamentações do fisco, por decisões judiciais. Então, é uma loucura. O que nós teremos agora é uma simplificação e uma redução significativa em quantidade de alíquotas. Eu terei, com certeza, alguns municípios com alíquotas maiores e alguns municípios com alíquotas menores. Então, um outro ponto muito importante, porque um representante comercial, como você usou o termo viajante caixeiro, esse é o termo que você falou, né? É caixeiro viajante. Caixeiro viajante. Beleza. Ele precisa ter a empresa dele, de fato, sediada em um município onde eu tenho uma alíquota maior? Então, fica essa interrogação. Ou se eu definir dentro de um planejamento de elisão fiscal é uma coisa, evasão é outra, a gente está sempre trilhando o caminho certo, porque um dos pilares que um empresário tem que ter é o da segurança. Então, se eu fizer com planejamento, com estratégia, eu tenho segurança. Se eu fizer ali como um aventureiro, eu vou colocar o meu negócio em risco. Então, dentro de um planejamento estratégico de elisão fiscal, eu posso colocar o meu CNPJ em um município diferente, talvez do que eu resido, porque o meu negócio não precisa estar na minha cidade e isso pode me trazer uma alíquota menor, tá? Para comercialização, a gente continua tendo muitas variáveis de alíquotas e questões ali entre estados. Agora, para prestação de serviço, é um cuidado mais específico com relação à menor alíquota para o município onde o CNPJ está de fato constituído. Tá, agora para a indústria, tá? Já que é um público que está sempre aqui com a gente também, então é importante colocar isso, né? Qual o impacto gerado? Porque muitas indústrias saíram dos grandes centros, foram para cidades menores, justamente para reduzir esses impostos. Como que isso pode impactar agora com a reforma tributária? O que você sugere? Qual que é o caminho para essas indústrias? Maravilha. Para a indústria, Manu, nós vamos ter bastante mudança, tá? Bastante mudança mesmo. Um exemplo, muitos dos benefícios fiscais que existem hoje, com a reforma, eles acabam caindo por terra. A gente cuida muito ali de PIS/COFINS monofásico, de ICMS, ST, né, de alguma até isenção ali por uma regulamentação estadual ou municipal, indústrias que ganham terrenos para construírem ali os seus galpões, enfim, então tem uma série de coisas. Municípios e estados vão poder continuar trabalhando em alguns aspectos específicos. Agora, no geral, questão de monofásicos, de ST, isso meio que vai cair por terra.
que indústrias já começaram a fazer, tá, Manu? Inclusive, algumas consultorias que nós fazemos aqui para grandes empresas, a gente já começou a trabalhar com eles no seguinte. Por exemplo, um representante comercial. Vamos pensar que eu tenho um representante comercial que eu comissiono ele em média de R$100 mil por mês, tá? O representante que performa legal, ele ganha R$100 mil por mês. A indústria vai fazer uma conta. Se esse cara aqui, porque R$100 mil não faz sentido um Simples Nacional. O Simples Nacional ele faz sentido até 30, 35, talvez R$40 mil de faturamento mês, quando tem equipe ainda para que a gente consiga uma estratégia de redução de imposto. Quando ele passa da faixa de 30, 40 mil reais, ele automaticamente vai ser mais benéfico para ele o lucro presumido. Então, consequentemente, ele paga mais imposto? Sim, vai transferir mais crédito. Então a indústria vai olhar para esse cara, quanto que o representante vai transferir de crédito para mim? Isso é um ponto que a gente tem que se preocupar, tá? Quanto que o representante vai transferir de crédito para mim? Se eu tenho um custo com ele de 100 mil, ele vai me transferir 20%, então eu tenho um custo efetivo de 80 mil. Ele vai começar a calcular agora, de fato, a efetividade de ter um terceirizado ou de formar a equipe interna. As indústrias representadas estão começando a fazer essa conta agora. Nós já falamos disso. Perdão. Nós falamos isso aqui no programa passado. Aliás, alguns programas atrás, trouxemos aquela planilha maravilhosa da M Contabilidade mostrando o quanto que o representante comercial custava menos para a indústria do que uma equipe CLT. Então agora você diz que nesse novo contexto começa a se fazer uma conta para saber qual a vantagem realmente de ter um representante comercial, é isso? É isso. Se nós formos de forma objetiva, tá? O mais claro assim hoje é o quê? É melhor uma indústria ter um CLT ou ter um PJ? Se eu for falar aqui bem, de forma muito resumida e simples, um PJ, porque transfere crédito, livra de direitos trabalhistas e uma série de coisas. Só que em indústrias, nesse momento de uma reforma, ele precisa analisar cada linha da DRE, cada situação, então ele começa a olhar. Se esse representante, no final de uma conta, de fato, ter evitado riscos trabalhistas e ter um crédito que faça sentido para ele, ele continua fazendo sentido. Agora, tem indústria fazendo conta, se eu pegar esses 80 mil, que é o custo, e eu formar uma equipe interna, qual o resultado que eu vou ter? Então, começa a se fazer um comparativo. A gente tem que desenhar todos os cenários possíveis, porque indústrias representadas, distribuidoras, estão fazendo conta. Então, a gente precisa ensinar e mostrar para o representante que ele também precisa fazer conta. É hora de revisar contrato, é hora de analisar comissionamento, é hora de analisar o poder de mercado, pastas que você tem. Tem muitas indústrias que estão olhando, se eu tiver uma equipe de vendas específica para atender a minha pasta, o meu produto, a minha marca, ao invés de eu ter um representante talvez com outras pastas, distribuindo energia entre outras representadas. Então as pessoas estão se perguntando muito agora, Manu. O cenário é diferente, o cenário é desafiador, então vários porquês, vários combos estão sendo levantados e as pessoas vão buscar. Algumas coisas vão ser testadas antes de eu ter de fato algo definido, né? Mas a gente precisa ter todos os cenários desenhados para entender o que a gente tem de oportunidade e, por outro lado, o que a gente pode ter também de risco. Você, dentro dessas consultorias que você já tem prestado para essas indústrias, tá? Você que atende um leque enorme de empresas e também tem um núcleo especializado em representação comercial e por isso é o meu consultor, eu chamo Anderson Mais, o contador do representante comercial. Me diga uma coisa, dentro dessa consultoria, você tem chegado a algum número que seja interessante para a indústria? Por exemplo, o representante comercial que ganha até X de comissão é interessante. Os que estão abaixo de ou acima de não são tão interessantes. Existe esse número já? Olha, Manu, para ser bem sincero contigo, um número específico em percentual não, porque depende muito do número da representada com relação à margem que ela tem. Então, o representante ele é uma parte da composição de custo, de investimento de uma representada. Agora, a gente precisa olhar na última linha da DRE dela, porque uma empresa, uma representada, para você ter ideia, ela tem uma tributação em cima de uma... É diferente a forma dela apurar do representante. Um representante, eu acredito assim, muito forte que nunca você vai falar com um representante que está no lucro real. É a coisa mais rara do mundo, tá? Eu nunca vi um e eu acredito que não veremos, porque não faz sentido. As representadas são do lucro real. Então, com a reforma tributária aqui, elas vão tomar crédito de tudo que está relacionado ao CBS, ao IBS, né, o antigo PIS, COFINS, IPI, ICMS,
Então, tudo isso vai gerar crédito para ela, por isso que é importante que ela tome o máximo de crédito de todas as parcerias. Mas, por fim, ela ainda tem imposto de renda e contribuição social. Esses dois impostos, que normalmente podem representar o maior impacto dentro da tributação de uma representada, eles são compostos por resultado que, de fato, sobra na DRE da representada. Ou seja, total de receita menos total de despesas que ela teve. Então, ela vai fazer duas contas agora, tá? Ou eu coloco uma equipe de vendas como despesa para eu abater no meu imposto de renda e contribuição social, ou eu coloco os créditos da minha pessoa jurídica do representante me transferindo aqui para deduzir no meu IBS, no meu CBS. Entende? Então, são diferentes cenários que precisam ser feitos contas para eu entender se eu deduzo despesa para lucro de imposto de renda e contribuição ou se eu deduzo créditos para IBS e CBS na hora da minha tributação. Então, esses são os cálculos que estão sendo feitos. Eu acredito fortemente, Manu, que até o final desse ano de 2025 nós vamos ter muitos cenários desenhados com uma lógica clara na nossa mente para a gente poder compartilhar e contribuir ainda mais com o teu público. Como nesse momento tudo está sendo construído, eu não posso falar algo que seria muito imprudente da minha parte, né? Poderia alarmar algo que não é real e não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é dar clareza e segurança para quem consome esse conteúdo tão rico que você traz aqui. Com certeza. E a gente não quer falar nada aqui de forma leviana. O que a gente pode dizer, né? O que eu sempre levanto é a bandeira da representação comercial. Por quê? Porque no meu entendimento, né, e de uma fã, né, da representação da categoria, eu entendo que mesmo fazendo estes cálculos, a empresa, a indústria vai chegar que é muito mais compensador estar com representante comercial por todos os outros custos que envolve um seletista. Afinal, o representante comercial, ele arca com todos os custos do dia a dia dele, né? Não existe a coisa do vale alimentação, do vale transporte, disso e daquilo. Então, todos esses cálculos juntos, tenho certeza que a relação comercial ainda se torna muito mais vantajosa se mantendo aí o representante comercial. Mas vamos ver isso nos próximos capítulos, né, Anderson? Espero que você traga aí daqui a alguns 60 dias, eu creio que a gente já vai ter alguns posicionamentos mais claros e quem sabe tenhamos até uma planilha como aquela maravilhosa que você trouxe da outra vez para auxiliar os representantes comerciais nesses cálculos e traçar a melhor estratégia. Afinal, o representante comercial, como você disse, ele tem um grande capital na mão que é a carteira dele de clientes e isso é o bem mais valioso, ninguém tira. Então ele pode inclusive usar essas artimanhas para negociar esses novos contratos que vão possivelmente ser alterados aí, né, meu amigo? Com certeza, com certeza. Também sou super fã do representante comercial, né? A gente está aqui defendendo essa classe, gerando conteúdo, educação. Temos uma carteira de algumas centenas de representantes que nós atendemos aqui, então a gente está fazendo todos os estudos para sempre identificar o máximo de oportunidades e das melhores condições de ter o melhor resultado possível, a maior lucratividade possível. Então, esse é o nosso objetivo, só que a gente tem que trazer a informação como ela de fato é, né, Manu? Esse é o nosso compromisso aqui, e existem cenários a serem, sim, estudados para identificar quais serão as cenas dos próximos capítulos, e com certeza nós teremos planilha, nós teremos mais conteúdo. Já quero até me adiantar e pedir para a audiência aqui da representação que está assistindo esse episódio agora, que vocês coloquem nos comentários abaixo desse vídeo quais são as suas principais dúvidas com relação a esse tema, com relação à reforma tributária, com relação a aspectos tributários da tua empresa, do teu negócio, da tua vida, para a gente poder discutir isso daqui também nos nossos próximos episódios e ajudar diretamente você a entender melhor aí as dúvidas que você colocar aqui abaixo. Com certeza, ótima sugestão do Anderson. E Anderson, quero que você deixe novamente seus contatos aqui, tanto os nossos... quem assiste, né, como representante ou quem assiste como um industrial, como um distribuidor, um comerciante, ele precisa do teu trabalho para atuar de forma estratégica em 2026, para não perder dinheiro com a reforma tributária. Afinal, é uma mudança, toda mudança gera esse trabalhão no começo, mas se é uma mudança que foi aprovada, é porque vai trazer impactos significativos para o nosso país. Então é importante a gente não só ir contra, mas a gente
gente tentar entender, saber mais e buscar essa parceria estratégica de quem atua com isso, que é o caso da M Contabilidade. Perfeito, Manu. Ó, nosso site, tá, turma? Quem quiser entrar no nosso site é o www.amcontabilidadeonline.com.br. O meu celular pessoal disponibilizo para vocês. O combinado que eu tenho com a Manu, eu atendo a audiência dela. Nós temos uma empresa hoje com média de 50 colaboradores, equipe especializada em representação comercial. Atendemos absolutamente todo o Brasil, mas eu sou super fã do representante. Eu quero eu mesmo atender você e te ajudar a entender como pagar menos imposto imediatamente, agora, e como se preparar para a reforma tributária, para já entrar nela também a partir do ano que vem, muito mais preparado, tá? Então, meu celular pessoal, meu WhatsApp, você vai chamar no 67, é o DDD, 99959-5407. Vai ser um prazer falar com você. E o meu Instagram é o @Anderson Maisse, M-A-I-S-S-E, Anderson Maisse. Eu estou à disposição para ajudar você que é ou que deseja ser um representante comercial. E só um lembrete, tá, gente? Além de entrar em contato com a M Contabilidade, nos contatos que o Anderson deixou aqui, vale muito a pena seguir a rede social dele. Sigam lá, Anderson Maisse, com 2 S e E no final. Tem conteúdos diversos lá. Eu gostei muito de algumas estratégias que o Anderson tem usado para atrair esse público mais jovem. E a representação comercial é isso, né? Vem chegando um público cada vez mais jovem para atuar. Então, vocês vão gostar muito dessa nova linguagem da M Contabilidade. Meu amigo, só gratidão pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Uma semana de bênçãos para você. Mês de julho tá batendo na porta. Eu espero te encontrar muito em breve. Eu que agradeço, Manu. Sempre uma honra, sempre um prazer poder participar aqui. Desejo sucesso para você e muita prosperidade para todos os representantes que nos acompanham. Fiquem todos com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Eu aproveito para me despedir de vocês também. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 18h30.